E aí galera, estamos aqui além do final de expediente, dando uma relaxada. E hoje eu quero fazer um vídeo para vocês que seria algo do tipo bastidores da Rádio Garage. Hoje foi um dia bem produtivo, de certa forma, né? E eu tô aqui com alguns projetos que eu estou fazendo, né? Algumas motocas que eu estou mexendo. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Vamos lá, dentre elas, aqui, como eu disse, bastidores, né? Uma bagunça que restou um serviço que eu estava fazendo aqui nessa Fat Boy. Essa Fat Boy que a gente está fazendo um projeto dela, vai ser um projeto Bobber Old School, né? E hoje eu estava fazendo aqui a parte de fiação dela, acabamento do chicote elétrico e também a relocação dos componentes do chicote elétrico aqui da região da bateria, né? O módulo dela vai fixo no paralama original, e como já não vai ter mais paralama original, então eu tive que achar um lugar para o módulo aqui. Em conjunto eu fiz aqui o acabamento do chicote, né? Algumas pessoas aí vão saber que as Harleys no geral aqui elas têm um acabamento aqui de plástico para poder receber o chicote, né? E os fios ficam expostos. Então aqui, quando você tira o banco, você percebe todos os fios expostos aqui nessa região. E enfim, também a pedido do cliente, também é uma coisa que eu costumo fazer nos projetos aqui, é dar um talento na parte de acabamento do chicote elétrico, né? Mais um diferencial do trabalho que a gente faz aqui. Então tá finalizada essa parte aqui, para fazer a conexão do chicote elétrico aqui, da parte que vai vir da iluminação traseira, que vai ter um CC bar, vai ter seta. Então isso tudo vai conectado aqui. Vou usar o conector original. Vocês vão ver como é que eu vou fazer. Eu não vou usar o conector do paralama traseiro original. Eu consegui um outro conector para poder manter esse aqui e fazer a ligação da parte elétrica dela aqui atrás. Esse projeto vai ficar bem da hora. E aqui temos a motoca do Diogo, que muitos já conhecem aí, lá do Clube de Tiro IWS, um projeto do Continental 650, que ele cedeu a moto para poder levar lá pro evento do Vira-Lata, e aproveitando a presença dela aqui para corrigir algumas coisas nela. Ela tá com alguns problemas, né? Alguns detalhes para serem resolvidos. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês esse banco. Esse banco aqui, o Rafael, ele tem uma FX. Na verdade é uma Night Train a moto dele, eu acho. E ele tinha esse banco aqui, eu fiz a remodelagem dele. E uns parceiros da FR fizeram a parte da capa, né? A gente trabalhou em conjunto aí, o cliente e eu, né? Pra gente chegar no design legal do banco. E aí vocês podem ver o acabamento, né? O tanto que ficou legal. Ele, depois que for montado, que tiver um tempo de uso, ainda vai ficar com acabamento melhor ainda, porque vai tirar um pouco dessas rugas aqui. E eu tive que mexer na estrutura desse banco, né? Porque ele era de outro modelo, então não servia direito na motoca dele. Se eu não me engano, de outro ano, alguma coisa assim. Então eu tive que refazer esse suporte aqui. Aproveitei e fiz uma pintura texturizada. Na parte de trás aqui eu mexi bastante coisa na estrutura dele também, na espuma. E é isso. Aqui tem o primeiro projeto que eu fiz. Essa moto é do Vinícius, um amigo, que ele cedeu a moto também para o evento do Vira-Lata. Mas ela já estava aqui por outras razões, né? A moto ficou parada por um tempo e aí precisou de substituição da bateria. E aí tenho mexido em algumas outras coisas nela. Por último aqui eu vou trocar as setas, né? Tá com essas setas aqui que eu já tinha falado para ele que elas não eram legais. E aí vamos colocar um modelinho mais style nela.
São essas setinhas aqui, vão combinar bem mais com o projeto. Hoje eu estava também recebendo uma cliente aqui, a Graciele, e aí eu estava apresentando para ela alguns flakes que eu tenho aqui, né? Para dar algumas ideias para ela. Ela falou que quer pintar um capacete, tudo mais. Aqui temos a bolha do Harley que tá ali, uma Fat Bob do amigo Anjão. Hoje eu usei esse material aqui, fiz a aplicação dessa tinta e também usei um efeito no verniz. Vocês vão poder ver um pouco de uns brilhos coloridos que tem aí, que foi um esquema que eu bolei aí para dar uma incrementada nessa pintura. Essa pintura aqui, se fosca é porque tá lixado, e o brilhante que eu apliquei hoje, eu vou ter que lixar isso aqui também. Vou fazer alguns efeitos na folha de prata, folha de cobre também. Vai ficar bem da hora essa motoca. Isso aqui, essa tinta foi feita a partir de uma peça que eu tenho aqui, que foi aplicado Cerakote, que é uma pintura de alta resistência, pintura cerâmica. E aí um parceiro Suquinho lá da Multicores replicou essa mesma cor na tinta poliéster. E aí a gente chegou nesse resultado com o acréscimo desse efeito que eu coloquei na tinta aí. E deixa eu ver. Aqui ó, tem uma coisa legal para vocês verem aqui. Essa aqui é a bike motorizada do meu amigo Farol. Tá sendo feita algumas adaptações nela aqui. Essa motoca aqui, essa bike, né? Esse quadro foi feito, foi fabricado. E aí eu fiz algumas alterações por conta da aplicação que está sendo feita nessa bike, né? Que são esses pneus mais largos, né? E aí eu refiz essa estrutura traseira. Tô fazendo agora a adaptação do sistema de freio dela. Aqui, das pinças de freio, dianteira e traseira. Essa motoca aqui eu vou fazer, né? Essa parte estrutural, para ela funcionar. Eu tive que refazer a estrutura do motor ali, porque uma pessoa mexeu antes, não ficou legal. E essa aqui logo sai também. Tem algumas questões para resolver nela, de usinagem e tudo mais. Então, deixa eu ver. Tem uma coisa aqui também, ó. Essa aqui é a bicicleta do meu filho. Fiz a pintura nela. Acho que não vai dar pra ver aqui porque tá um pouco empoeirada, um pouco suja. Mas foi uma tinta chamada Ghost Candy. É uma tinta que quando bate a luz nela aqui... tô com o celular aqui, peraí. Quando bate a luz nela, ela revela outra cor. Vamos ver se dá pra ver. Dá pra ver um pouquinho, hein? A cor que tem por baixo, que é um vinho. Então aqui é usado um efeito que ela fica praticamente preta, né? Mas quando bate a cor, ela tende pro vinho. Realmente aqui, quando ela estiver pronta eu mostro pra vocês. Aqui tá escuro e ela tá um pouquinho suja. Eu gosto de inventar essas coisas de vez em quando para os meus filhotes. E é isso. Um pouco dos bastidores aqui da Hat Garage. Aqui é o equipamento de solda que eu fiz a pintura dele. Ficou bem da hora. Ficou bem bonitão aqui na oficina. E a pintura ficou bem legal. Apesar de que essa pintura aqui eu não fiz muito acabamento nela, né? Igual eu faço nos serviços que eu executo aqui, né? De fazer com que a superfície fique bem lisa, né? Fica bem espelhada e tudo mais. Esse equipamento ficou um tempo parado aqui, que eu fui fazer manutenção, e aí essas capas estavam feias, enferrujadas. Apliquei uma tinta texturizada aqui também. E aí, por último, eu criei vergonha na cara e fiz, né? Mas eu tava com pouco tempo para fazer isso aqui, então a superfície não ficou lisinha. Mas os efeitos ficaram bem legais.
Essa tinta aqui de baixo é uma tinta com efeito camaleão. Tá vendo lá? Legal. Ó, dependendo da forma como você vê, a iluminação, ela vai ter uma tonalidade diferente. Aí, ó. Tem material que eu compro aqui exatamente para fazer isso, para fazer uns testes, para fazer umas coisas diferentes e acaba que no meio da labuta aqui, da correria, a gente acaba não lembrando de fazer, eu não tendo tempo, né? Enfim, esse foi um pouco aí dos bastidores da oficina. E em breve a gente vai ter umas coisas bem legais. Já de antemão, eu falo aqui pra vocês que tô preparando também para participar do evento de Águas de Lindóia. Tô com a parceria com meu amigo Anderson lá da Graxa Classic, junto com o Kelso e o nosso chegado Bering de lá também, que a gente deve dar uma chegada lá em Águas de Lindóia. Então tô querendo levar algumas coisas para lá, algumas motos. Essa Harley Bobber mesmo, a intenção é que ela vá. Vou ver a possibilidade de levar aquela Fat Bob também. A pintura dela vai ficar bem legal. Ainda não conversei com o dono dela, né? Enfim, vamos ver o que vai virar aí. O pessoal lá da Graxa Classic deve levar umas carangas também, né? E também a gente está organizando uma parceria aí. Bem provável que em breve vai rolar um esquema massa aí que vocês vão ficar sabendo, beleza? Então é isso por hoje. Muito obrigado aí, galera, para quem assistiu até aqui. Gostaria de pedir que vocês deem um like, compartilhem. Eu sei que é meio clichê isso aí, mas é porque é um esquema que ajuda, né? A gente a divulgar o material, ajuda a crescer, ajuda a incentivar também. Por exemplo, eu tô aqui um pós-feriado, trabalhando até tarde. Ainda tenho aqui, depois disso, vou aqui organizar a oficina e vou ali pro computador fazer modelagem em 3D para mandar um material pro corte a laser. Vamos ver se amanhã dá certo, eu espero que sim. Enfim, um pouco do dito realmente, né, dos bastidores aqui da oficina, um pouco do que rola. Tem vezes que eu fico um pouco de tempo sem postar aí, exatamente por causa disso. Tem vezes que a labuta danada aqui é uma correria, um monte de coisa para fazer. Quando paro um pouco, tô cansado. Eu tenho material que eu gravei aí, mas vem a questão do tempo para poder fazer a edição e tudo mais. Então, se vocês puderem dar essa ajuda aí, sempre que possível, quando tiver alguma publicação, tiver algum story, seja lá o que for, se vocês puderem dar um like aí, isso aí já ajuda bastante, porque além do incentivo, é uma representação de frutos colhidos, né? O esforço que a gente tem aqui para fazer as coisas, eu não digo só em relação a mim, mas em relação a muita gente aí que trabalha com rede social, né? Porque aqui é baseado em indicação em rede social, né? Aqui não tem nem fachada, nem faço questão também, porque é um tipo de trabalho que demanda concentração. Eu trabalho sozinho, né? Então, às vezes fica aparecendo pessoas aqui querendo fazer orçamento, com dúvidas, às vezes até para conversar. Não que eu não goste disso, mas é porque como o tempo é muito escasso para mim, né? Atrapalha um pouco, entendeu? Então por isso também que eu faço questão de deixar explícito aqui que eu trabalho com horário agendado, tá? Então se quiser vir conhecer, se quiser vir falar a respeito de algum trabalho, eu peço que agende um horário, né? Converse comigo pra gente agendar, para eu já deixar organizado, exatamente para chegar nesse ponto de eu conseguir conciliar tudo, né? Conseguir o atendimento a quem precisa, né? A quem quer vir aqui e tudo mais. E também aos trampos que eu tenho que fazer. Às vezes eu tenho que fazer uma edição, às vezes eu trabalho de portão fechado aqui porque eu tenho que fazer algo de pintura e isso demanda
muita dedicação, muita concentração, e fora que eu faço em um local diferente do que esse que vocês viram aqui. Então, é basicamente isso aí, tá? E aí eu quero falar uma coisa só em relação, porque eu lembrei disso porque há um tempo atrás uma pessoa me procurou querendo fazer exatamente esse serviço aqui, que é o serviço do banco, né? A pessoa queria fazer a remodelagem do banco, uma restauração. Eu entendo a questão de às vezes a pessoa ter um orçamento limitado, mas só para ficar claro e bem evidente a questão da qualidade do serviço, né? Tipo assim, você pode, né, ter um serviço feito, né, para você, mas se você quer algo de qualidade, algo que é exclusivo, você sabe que você vai ter que pagar o preço, tá bom? Não adianta você querer pagar um preço baixo por algo que você acha que vai ser de qualidade, porque dificilmente os dois andam juntos, tá? Não é difícil ter qualidade junto com preço baixo. Então, igual vocês estão vendo um pouco do que eu tô falando aqui, para conseguir dedicar, né, para entregar um serviço de qualidade, né? Você ter recurso, porque isso aqui exige recurso, exige experiência, exige conhecimento, você tem que ir atrás, às vezes você conhece pessoas que vão te apresentar certas coisas, então não é em qualquer lugar que você vai conseguir um resultado desse jeito, né? Com a dedicação, com cuidado. Isso aqui eu limpei tudo, né? Além de fazer a parte de acabamento, eu fiz a limpeza aqui do local. Não é um negócio feito de qualquer jeito, é um negócio feito com carinho, com atenção. Eu mesmo quando terminei de fazer isso aqui, eu fiquei aqui namorando um tempo, porque eu achei muito massa, saca? Então, você tem um negócio desse aqui, você tem um resultado desse aqui, ó, tipo, essa moto foi o projeto que eu fiz a pintura dela toda aqui. Isso aqui foi trabalhado junto com o cliente, eu tive várias ideias, ele também. Mas para fazer isso aqui, cara, você tem que ter a cabeça livre, tem que ter dedicação. Não pode ficar pegando trampo em bira também, tem que ser trampo bem específico, né? Para conseguir um resultado legal desse aqui, ó. Cheio de detalhes, ó. Isso aqui é a logomarca do clube de tiro do cara, entendeu? Olha aqui. Clube de tiro dele. Então aí vem as invenções. Aqui tá sujo, viu, galera? Isso aqui não é defeito, não. O único defeito que tem aqui é porque pegou fivela de cinto. Inclusive fui eu. É aqui. Mas eu vou arrumar, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Faço um chaveiro exclusivo pro cara. Olha lá. Cada projeto que eu faço aqui, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Entregar coisas exclusivas, detalhes. Trabalhar exatamente essa parte de detalhe, de acabamento, pra ficar um negócio chique. Eu não gosto de fazer qualquer coisa aqui. Não é nem meu forte. Isso aqui eu fiz, ó, tudo. Essa parte de banco aqui, ó, foi o mesmo pessoal que fez aquele ali, ó. Foi o que fez esse aqui. Olha a qualidade disso aqui. Um bordado. Olha lá. Mesma coisa essa motoca aqui, ó. Essa motoca foi o primeiro projeto que eu fiz, né? Como eu disse. E aí há um tempo atrás ela voltou pra cá pra fazer a complementação do projeto, dizendo assim, né? Porque a primeira etapa eu fiz, mas não ficou completo, né? A gente não combinou de fazer ela toda, igual eu fiz aqui depois. Eu desmontei ela toda, cara. Tirei aqui o motor, pintei o motor dela. Ó, o motor tá pintado, pintei quadro, fiz acabamento em vários lugares da moto. Olha aqui, aonde que você encontra quem faz isso aqui? São poucas pessoas. E essas pessoas que fazem isso tem que ser valorizadas, tá bom? Aqui é tampa da bateria, ó. O acoplamento da bateria, ela vem aqui dentro, ó. Olha lá, ficou tudo limpo. Quem conhece Shadow sabe como é que é isso aqui. E assim vai. Tudo com malha náutica. Beleza? Isso é um pouco da Hot Garage. Então,
vale um like, hein? Sempre que possível, um like, um compartilhamento, um comentário também, que ajuda bastante. Valeu, galera. Até a próxima.